Das 7 às 10, Tiago Ribeiro acorda o país. É o novíssimo trabalho do meu próximo convidado, Hugo Gonçalves, chama-se precisamente Revolução, o seu novo livro, mas esta conversa tem de começar por outro tópico, porque este homem desdobra-se em 17 mil ofícios. A minha pergunta é, Hugo Gonçalves, quantas horas tem o teu dia? Tem as mesmas horas. Eu acho que isso é uma ilusão e é resultado do mundo em que nós vivemos, em que divulgamos o nosso trabalho nas redes e há um efeito de exagero. Ou seja, tu vês uma story, porque eu vou falar a Abrantes, ou uma biblioteca, então acho que há essa ideia. Não sinto que sou o escritor mais produtivo da União Europeia. Pois, à partida, é um bom marketing. Eu percebo o que tu dizes no sentido em que no último ano uma série de trabalhos que ganharam luz, não é? Ganharam luz. Sim, ok. Foi no mesmo ano, estreou a série Rabo de Peixe, estreou o musical A Madrugada que eu Esperava. Que está ainda em cena, que atenção. ainda está ainda em cena, até 28 de Abril no Teatro Maria Matos e depois vai para o Coliseu em maio, que foi escrito a convite da Bárbara Tinoco e da Carolina Deslandes. Saiu o romance que tu mencionaste, Revolução. Então, muitas vezes estes trabalhos já estão em execução há algum tempo, mas coincidiu que todos viram luz mais ou menos num espaço de 6 meses. Isso é incrível, porque grande parte da atividade, por exemplo, literária, criativa, na matéria das palavras, muitas pessoas, eu acho que não têm bem ideia do processo de educação que é preciso ter, disciplina imensa que é preciso ter para escrever. Escrever para ti é efetivamente essa cena de é preciso encarar como um trabalho das novas. É normal, mas há uma romantização muito grande. O cachimbo, 4 da manhã. Sim. Ele assim estou a lembrar do novo romance. Sim. Não acho que seja possível escrever um romance ou ter uma carreira literária produtiva fazendo uma vida ultra boémia. Já fiz. Há alguns livros que me parecem ter sido escritos com muita indução de copos, mas não são os teus, efetivamente. A maioria das pessoas, eu acho que isso é uma ilusão. Falo por experiência própria, mas mesmo escritores, por exemplo, como o Hemingway e o Fitzgerald, não escreviam bêbados. O Fitzgerald, que eram alcoólicos. Sim. Alcoólicos veteranos. Sim. O Fitzgerald, quando escrevia, bebia Coca-Cola. Okay. Há um escritor. Mas o Bukowski de certeza tinha. Sim, teria escrito, mas o Bukowski também escreveu. Também há muita coisa que não é muito boa. Claro. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não é muito boa. O gajo lavava os dentes com gimpa aí, pois não? Não sei, há certas coisas que depois são um bocadinho. Exagero, não é? São exageros. Sim, é verdade. Há um escritor que eu gosto muito que é o Reinaldo Moraes, que é brasileiro. Sim. Que escreve, ele diz: eu escrevo sóbrio e dito mocado, porque ele fuma muita maconha. Mas eu acho que para teres um processo contínuo, sólido e produtivo, não pode estar às 5 da manhã todos os dias, porque, como tu dizes, é um trabalho e há uma grande romantização e as pessoas falam muito da inspiração. Essa inspiração é uma coisa que fica bem nos livros de poesia. Há uma frase que se diz do Picasso, que eu imagino que seja mentira, mas que funciona bem, que ele diz: eu começo a trabalhar às 7 da manhã. Sem inspiração aparecer, ótimo, porque eu já estou a meio do trabalho. E é um bocado assim, ou seja, tu não podes acordar, se estás a escrever um romance de 500 páginas, ou uma peça de teatro, ou um episódio. Se eu estou a escrever um episódio de Rabo de Peixe e tenho um prazo para entregar, eu não posso estar à espera de olhar lá para fora e ver o melro a piar. Que a inspiração te bata, não é? Isso não existe. E é um ofício como outro qualquer que exige uma disciplina e uma constância. Não há nada de formidável nisso. Olha, estamos num mês, obviamente, particular das nossas vidas. Estamos num momento crucial. Eu estou muito a bater nessa tecla, mas acredito piamente no que estou a sentir e a viver, e acho que muitos dos nossos ouvintes também. Obviamente, parece-nos uma encruzilhada, não é, efetivamente, mas é um momento decisivo para pormos a Carola um bocadinho a pensar e a trocar ideias, e a rádio também serve para isso. Essa revolução, esse teu romance, que gatilho, que premissa é que está aqui por trás deste teu novo livro? O livro é sobre uma família, é uma espécie de uma saga familiar e que acompanha essa família, que são os Storm, desde os últimos anos da ditadura até aos primeiros anos da democracia. Porque revolução não é exclusivamente o dia 25 de Abril, óbvio, mas é
o processo que o país atravessou, de um país em 74, antes da Revolução, um terço das mulheres eram analfabetas, um quarto dos homens eram analfabetos. A miséria não só material, mas também existencial, Claro. ou seja, esta ideia de que... Aquele analfabetismo funcional até, Sim, não é? sim. Tinha um mínimo de escolarização, mas com prática nula Sim, da alfabetização. e não é? mortalidade infantil, ou Pois, seuma sim. série de números que nós podemos estar aqui a dizer, mas mais do que tudo, do que essa ideia de uma sardinha para 8, era a ideia de que a alma do país tinha sido quebrada pela guerra colonial também, mas a ideia de que o oprimido quase que era grato ao opressor. Eu lembro de quando fiz pesquisa para o livro de ouvir várias pessoas a dizer que trabalhavam no campo e viviam de uma espécie de uma esmola, ou seja, recebiam muito pouco e depois recebiam comida ou recebiam a antiga roupa do patrão. Portanto, havia uma miséria também existencial. Consentida? Achas? Consentida? Quer Sim, dizer, ou seja, às vezes sem grande remédio de ser outra sem coisa. grande não é? remédio, porque isso é o que eu estou a dizer, ou seja, Yeah, o triunfo, yeah. Pois. o triunfo, e ao mesmo tempo é o triunfo da ditadura, mas ao mesmo tempo a nossa desdita era essa. E muitas ditaduras fazem isso. Cuba fez isso de determinada maneira, a União Soviética até. Tu conseguiste quebrar o espírito não só das pessoas, mas reduzires o seu universo de tal maneira que elas não são capazes de ir mais além. E claro que houve alguns movimentos de revolta antes do 25 de Abril, mas eram pontuais. E então eu acompanho a família durante todo esse processo, porque é um processo de metamorfose com muitas dores de crescimento. Tu não passas de uma ditadura de 48 anos Óbvio, não é um para botão, uma democracia não é? Claro. do dia para a noite, com pessoas com sensatez, com moderação, porque as pessoas não sabiam bem o que é que ia acontecer, nem sabiam bem o que é que queriam. Mas mais do que tudo, sabiam que não queriam uma tirania, que chegava de ditadura e que chegava de guerra colonial. Então, portanto, o livro atravessa quase 30 anos. A Revolução é mais ampla do que o próprio dia, porque vai ao fundo das mudanças que os portugueses viveram. Não nos esqueçamos que antes do 25 de Abril, portanto, no dia 24 de Abril de 1974, uma mulher não podia, sem autorização do pai ou do marido, abrir uma empresa, pedir um empréstimo, sair do país. As mulheres não podiam ser juízas ou diplomatas. Uma enfermeira ou uma professora tinham que pedir autorização ao Estado para casar. Quem fosse casado pela igreja não se podia divorciar, obviamente. Há uma cena, tudo isto é a realidade, não é? Taxativo, não precisam de fazer fact-check em lado nenhum, isto é mesmo o país onde nascemos. Mas é preciso, porque há parece pessoas, idade média, não sim, é? há pessoas que... eu digo no livro que o direito de liberdade implica o dever da memória. E é normal que as pessoas se esqueçam, é normal que deturpem a realidade, é normal que se crie esta ilusão do antigamente é que era bom, mas não era. E mais do que tudo, nós vivemos numa sociedade muito polarizada, cada vez mais, polarizada pelos próprios intervenientes políticos, mas também pelas redes sociais, que permitem isso, permitem estas câmaras de eco em que cada um está fechado dentro da sua própria bolha e vê o outro como inimigo. Portanto, em vez da concórdia, a discórdia tem muito mais adesão nas redes sociais público, e tem mais público. Eu acho que é importante uma coisa, que há esta ideia de esquerda-direita, fascista, comunista, ou seja, tudo é extremado. Mas o mais importante quando se discute o 25 de Abril e a Revolução não é uma questão ideológica que hoje existe como uma forma de tribalização, Benfica, Sporting, Porto. Sim. É isto: ditadura versus democracia, liberdade versus opressão, espírito crítico, ciência, progresso versus obscuranturismo versus negacionismo profundo. Sim, exatamente. Este é o contraste. E, portanto, não me interessa e não deveria interessar às pessoas, mais do que tudo, se tu és da equipa A ou da equipa B, ou seja do partido A ou do partido B. O que nunca deve estar em causa é esta oposição de coisas que eu acabei aqui de dizer e que às vezes parece que é esquecida, porque a liberdade hoje é tida, e ainda bem, como uma espécie de dado adquirido. Ninguém pensa, quando abre uma torneira de água, que vai beber água e que a água é um bem escasso, ou que o ar é um bem escasso. E a liberdade, como nós a entendemos hoje, e que está consagrada na Constituição da República, ela é um conceito abstrato. Ela desaparece num ápice. A liberdade que demorou anos a conquistar desaparece num ápice. E as pessoas dizem, isso já não acontece. A história não se repete, mas rima. E a ideia de que aquilo que temos é imutável e não pode desaparecer é uma falácia e é muito perigoso. Estão a ver porque é que este homem não para de trabalhar? É porque fala assim e depois lixa-se. Eu tenho muita curiosidade em termos do esquema do romance. Tu aproveitas a ideia do romance, é a tua água, o teu ADN também. Portanto, a ficção, o regime de ficção, mas
Em que momentos é que aproveitas para isto vai levar tanto com a realidade aqui, seres dono da realidade e empurrá-la lá para dentro do romance e trabalhares lá dentro desse pote? Refazer quase um cozinhado com aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que é o nosso dia-a-dia. Eu quando me proponho a escrever um romance, e já escrevi um romance passado, por exemplo, em 1940, que é o Deus, Pátria e Família, e agora escrevi um que vai de 1970 a 1984, eu, de certa maneira, quando começo a escrever de manhã, costumo dizer que entro num portal do espaço e do tempo e que viajo para essa altura. Portanto, o que eu quero contar é a história daquelas personagens. Okay. Eu não sou, quando sou escritor, não sou ativista. Posso ter as minhas convicções pessoais, mas eu quero fazer literatura. E a literatura é contar uma história que muitas vezes, utilizando a mentira no sentido da ficção, procura chegar à verdade. E quero que aquelas personagens, por exemplo, o Revolução, é assim mesmo, porque é uma história de 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, e também da família e da mãe, e como é que cada um deles vive todo esse processo conturbado da transição da ditadura para a democracia, porque cada um tem uma visão do mundo, cada um tem uma convicção ideológica que entra, aliás, em choque. Portanto, é uma revolução dentro de uma revolução. É uma revolução dentro, ou seja, a família é o microcosmos que, de certa forma, reflete o cosmos maior que é o país. Que foi a realidade do país, foi na realidade realidade país, mesmo, passa a redundância, ou seja, de várias claro. famílias desagregadas pelas convicções ideológicas e que, aliás, acontece hoje. Sim. E ainda há pouco tempo, felizmente ainda não chegámos aí, ou se calhar já chegámos, mas no Brasil e nos Estados Unidos, onde a polarização é maior, eu conheço casos de pais que deixaram de falar com filhos e de irmãos que deixaram de falar com irmãos porque apoiavam candidatos diferentes. Mas a realidade acaba por emergir, ou seja, eu não estou preocupado em que os livros, especialmente quando se passam noutro tempo, que eles, de alguma forma, possam ecoar a realidade dos dias de hoje. Mas a verdade é que a espécie humana tem temas e tem comportamentos que são universais e intemporais. Portanto, coisas que aconteceram em 1974, de certa maneira, têm eco nas nossas vidas. E é isso que a literatura pretende fazer. É que quando tu lês uma história, mesmo que seja passada na China, mesmo que seja passada num universo alternativo como é o Game of Thrones, que ela tenha elementos de contacto e que tu te possas identificar com o rei e com o servo da gleba, não é? É isso que tu tentas fazer quando escreves um livro. Ai, tu também és time Game of Thrones. Não és, não. Não, como leitor não, mas vi a série. Maravilha. Olha, tenho de perguntar, e aproveitando a deixa da série, como é que estão a rolar? Já foram tornados públicos algumas notícias da segunda temporada da série Rabo de Peixe. Este homem que está à minha frente e que está a sair em som no rádio é responsável por uma boa cota do que vemos ali acontecer. Sou um dos autores. Das muitas vozes que participam neste Rabo de Peixe. Como é que está a rolar? Já começaram gravações? Já efetivamente? Nós estivemos a trabalhar nos últimos 9 meses no guião. É porque o teu trabalho é um bocadinho um manto de câmara do que depois se vê acontecer em fotografias, já está a rodar a série. Sim, ou seja, eu espero que o meu trabalho seja a base fundamental, porque tudo o que vocês veem é escrito. Da cabeça deste homem. Sim, ou seja, quando alguém abre uma porta e diz uma frase, ela está escrita, não é? Os atores não chegam lá e improvisam. O que é que eu vou fazer aqui? O que é e depois, mesmo? obviamente, é um trabalho de colaboração tremendo, porque vai desde os figurinos, vai da direção de fotografia, do criador, que é o Augusto Fraga, que é o grande obreiro desta ideia. Meu conterrâneo. Exatamente. Também, tu és miquelense? Sim. A sorte a minha. A sorte a tua. E começou, foram 9 meses de escrita e começou a ser rodada ontem. Portanto, uau. Voltamos a São Miguel, posso saber? Sim, há muito. Continua a ser a base de operações. ADN nos Açores, portanto era impossível sair dos Açores. Claro, dessa realidade. Rabo de Peixe, por aí, num momento mais próximo, voltamos a falar desse tópico. Deixa-me só dizer isto, tenho algum orgulho, não sendo açoriano, mas sentindo-me eu sei que já és quase, há uma taia de açoriano, sentindo-me honorário, mas não sendo açoriano, de ter trazido para o mundo, porque a série foi vista em todo o mundo, foi vista por milhões de pessoas em todo o mundo, ter trazido expressões como pincha da mãe, ou blica, ou baboso, sinto algum orgulho nisso. Este gajo acabou de dizer 3 coisas reprimíveis na manhã, mas nenhum de vocês entendeu aí desse lado, à exceção daqueles que estão a ouvir exatamente esta emissão no lugar de São Miguel. Foi o maior projeto da tua vida? Posso arriscar a dizer assim? Sim, projeto de expansão, quer dizer. Claro, ou seja, acho que é difícil para qualquer autor português e não só. Claro. Porque fazer uma série que tem uma plataforma internacional que tem, sei lá, 180 e tal países, não sei, com uma audiência
possível de milhões de e de centenas milhões. de milhões. Yeah. Nunca nada que eu fiz chegou a isso, e provavelmente se calhar nunca vou fazer mais nada com tanta amplitude de audiência. claro. Mas isso também é possível por causa da plataforma que tem essa audiência. Não é? Sim, o Gonçalves, deixa-me só aqui relembrar os nossos ouvintes que há uma peça que também foi escrita por ti. Aliás, estiveram cá as duas, a Bárbara Tinoco e a Carolina dos Landes, na semana passada, foram convidadas do Fernando Alvim. Fala-nos dessa madrugada que também te saiu da tua pena. Sim. Então, a Bárbara Tinoco tinha lido um dos meus livros, O Filho da Mãe, nós não nos conhecíamos, e mandou-me uma mensagem no Instagram a dizer que gostava de falar comigo. Fomos almoçar e ela disse... Estava no teu spam. Não estava. E ela disse: eu queria fazer um musical. E eu fui muito sincero com ela. Disse: olha, eu não sou um grande adepto de musicais. Há um ou dois que gosto. Gosto, por exemplo, do filme do La La Land. Acho que o Chicago, o filme, também está muito bem feito. Pá, tu vais amar uma coisa, Book of Mormon. Tu vais adorar. Eu sei, sim, investiguei. Pá, Aliás, sim. a minha investigação para o musical, Pá, que, eu é acho feito que pelos metes contigo. que é feito pelos criadores do South Park. Exatamente isso, sim. Só podia ser uma coisa boa. Claro. E eu disse-lhe, como não sou um grande espectador, mas como eu gosto muito de fazer coisas completamente diferentes daquilo que faço, acho que uma das vantagens e quase deveres do meu ofício é ir fazer coisas novas. Adaptação. Para não repetir uma Claro. fórmula, para não estar sempre a escrever o mesmo livro. Há muita tendência dos criadores para se começarem a repetir. E eu disse: não há nada mais removido ou afastado daquilo que eu tenho feito até agora do que o musical. A única coisa que nós não queríamos, e ela estava de acordo, é um daqueles musicais em que é cantado do princípio ao fim. Ou seja, quando vais pedir um café, cantas que queres o café. E ela estava muito mais perto dessa ideia de uma peça de teatro. A dramaturgia era super importante, e em que, em alguns momentos, entravam as músicas, de preferência da forma mais orgânica possível. Eu, como estava a acabar o livro Revolução, disse-lhe, fui investigar primeiro e percebi que os musicais têm são normalmente para públicos muito amplos, dois são sobre, porque estamos a falar de um género, é importante respeitar o género. Claro. Dois são sobre um tema muito específico e sobre uma história também clássica. Então eu propus escrever uma história de amor, típica de rapaz que conhece rapariga, e sobre um tema que é o tema do amor proibido durante a Revolução. Portanto, é o tema de... Incrível. O que eu achei... não achei curioso, mas achei louvável da parte de ambas. Aquelas têm uma grande audiência e audiência jovem. Elas abraçaram logo a ideia, não torceram o nariz à questão de ser uma coisa, porque não é política, é sobre a liberdade. E tem sido muito interessante ver famílias inteiras, de avós aos netos, a ir verem a peça. E uns a levarem outros. E uns a levarem outros. Uau. E pessoas que não tinham ideia do que é que foi a Revolução, especialmente as mais novas, e de como é que era a vida antes do 25 de Abril, poderem ver através da música de ambas Claro. e da peça, chegarem lá. Uau, maravilha. Portanto, Revolução está mesmo nestes teus tempos em cima da mesa. Hugo Gonçalves, muito obrigado Muito pela tua obrigado, visita. Atenção ao livro novo deste maravilhoso autor, com muito carinho sempre aqui na 3. Revolução é o seu livro novo. E sorte muita, vida muita pela tua criatividade que não para. Muito obrigado. Que inveja! Já o Pedro Ferreira é só dormir todos os dias.